A paz do Senhor, amados irmãos. Aqui estamos para continuar o estudo sobre esse profeta Zacarias, profeta, um dos profetas menores, que já é o penúltimo livro lá do Antigo Testamento. Zacarias, esse livro, é um livro messiânico, como muitos chamam Zacarias como um profeta messiânico, porque ele vai, conforme nós discorrermos agora sobre esse livro, a gente vai ver que ele corre muito paralelo assim com o Apocalipse. Zacarias teve visões incríveis do final dos tempos. E aqui nós vamos ver nesses primeiros capítulos deste livro, ele teve 8 visões. E hoje nós vamos estudar a terceira, a quarta e a quinta, a quarta, a quinta e a sexta visão, porque as primeiras 3 visões nós já passamos no vídeo anterior a este, né? Então, hoje vamos ver os capítulos 3, 4 e 5. Vamos ver o que o profeta vai agora passar para nós nessas visões que ele teve, né? Recapitulando-se um pouco, porque nós já falamos no primeiro vídeo sobre Zacarias, né? Que Zacarias ele nasceu na Babilônia, naquele período em que o povo esteve exilado lá. Ele era de uma família sacerdotal, assim como foi Jeremias e também Ezequiel. Um pouco antes dele começar o seu ministério, Ageu iniciou ali a profetizar para o povo que tinha vindo, porque havia tido aquele decreto do rei, quando estava acabado aqueles 70 anos que tinha sido profetizado que o povo de Israel estaria no exílio. E agora eles estavam voltando para reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir o templo. E Ageu, então, nesse período, ele profetizou. E logo após Ageu, parece que 2 meses depois, Zacarias também veio e foi usado pelo Senhor para profetizar ali para o povo. Mas ele teve visões assim maravilhosas. E o livro se divide em 2 partes. A primeira parte, onde é falado sobre as 8 visões que Zacarias teve, que é até o capítulo 6, e depois do 7 até o 14, são aqueles eventos escatológicos, eventos das coisas que aconteceriam num futuro muito longe lá da época deles, mas que para nós já está chegando a época de se realizarem todas essas coisas. Então, Ageu e Zacarias foram profetizar no 2º ano do reinado de Dario, que era o rei da Pérsia. No livro de Ageu, que nós também já fizemos um vídeo, um estudo sobre esse livro, os irmãos podem pegar lá no YouTube, né? Ele é um profeta que fala sobre as prioridades do povo, o que a necessidade que havia do povo trabalhar para levantar de novo o templo, a cidade, os muros, tudo mais. Já o livro do profeta Zacarias, ele é um profeta messiânico, como eu falei, né? E ele fala agora, nesse livro, ali a partir do capítulo 7, do reino milenar, o reino que viria. Na época dele, era algo muito longe, mas ele teve a profecia, ele teve essas visões de todas essas coisas que nós vamos estudar. E eu coloquei aqui, ó, Zacarias iniciou seu ministério 2 meses após o profeta Ageu. Então, eles trabalharam ali juntos. E as 8 visões que ele teve.
Nós já vamos direto para a quarta visão. Como eu disse, as três primeiras nós já estudamos. Na quarta visão, ele vê o sumo sacerdote Josué, porque ali, naquele período, estavam trabalhando Zorobabel como o governador e Josué como o sumo sacerdote. E ele vê nessa visão à noite, porque ele teve essas 8 visões na mesma noite. Olha, coisa incrível. Tudo que ele viu e depois tudo que ele passou para nós. Tudo que foi escrito para nós sabermos o que ele tinha visto. Então, ele viu o sumo sacerdote Josué. E no capítulo 3, começando ali pelo primeiro versículo, está escrito assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mas tinha mais alguém ali. E Satanás estava à mão direita de Josué para o acusar. Porque o trabalho de Satanás é este: é acusar os salvos na presença de Deus, acusar a todo cristão, porque ele quer fazer com que as vidas se percam. E agora ele estava ali na presença do Senhor acusando Josué. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ou seja, Deus tinha tirado Josué como um tição tirado do fogo, porque ele esteve lá no, junto com os judeus, lá no exílio, e o Senhor o tirou, o trouxe para agora, para Jerusalém, e agora queria usá-lo de uma maneira tal para que o povo voltasse para Deus. E Satanás acusando Josué. Mas o Senhor conhece as intenções do coração. O Senhor conhecia o coração de Josué. O sumo sacerdote Josué, ele está sendo acusado por Satanás, mas ele recebe de Deus, o Josué recebe de Deus o perdão dos seus pecados e o acesso à presença de Deus. Deus aqui está falando que iria restaurar o ministério sacerdotal de Josué entre o povo. E realmente Josué, ele estava como aquele tição que foi tirado das chamas, porque ele estava na presença de Deus, nós vamos ver nos próximos versículos, com as suas vestimentas sujas, porque ele estava carregando o pecado de todo o povo. A Babilônia, ela queria terminar com o povo de Israel, mas o Senhor impediu a extinção do povo e também do sacerdócio, porque mesmo lá na Babilônia, eles continuaram, esse serviço sacerdotal continuou tendo, não foi proibido. Eles puderam servir a Deus. Nem todos seguiram servindo a Deus. E quando o povo voltou para a sua terra, eles levaram muitas coisas da Babilônia, coisas que não agradavam a Deus, pecados foram levados com ele. E é nisso agora que Deus vai trabalhar. Josué, então, ele é vestido de vestes, ele está vestido de vestes sujas, e ele estava diante do anjo, no versículo 3. E Deus intervém agora na purificação de Josué. O anjo disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe essas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti
a tua iniquidade e te vestirei de vestes novas. Que realmente havia impureza moral no meio do povo de Deus. E Josué, como sumo sacerdote, ele agora estava na presença de Deus, intercedendo por aquele povo, e toda aquela imundícia do povo estava sobre ele. Lembremos, irmãos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, por nossos pecados, em nosso lugar, ele não tinha pecado nenhum. Mas quando antes dele expirar, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? É que Deus não conseguia olhar para seu filho amado naquele momento. Por quê? Ele estava cheio de pecado? Não, ele não tinha pecado, mas ele estava levando os pecados de toda a humanidade sobre si. E naquele momento, Deus virou o seu rosto. Aqui, Satanás está aproveitando a mesma coisa. Como Josué está representando o povo de Israel, com todas as suas iniquidades, seus pecados, e aí Satanás aproveita para dizer que é ele, é Josué que está em pecado. Mas Deus intervém e repreende a Satanás. Josué representava, então, a nação diante de Deus. E vem agora as bênçãos para Josué, as bênçãos que Deus vai dar para Josué. Ele mandou que tirassem aquelas roupas sujas e o vestissem com roupas limpas. E ainda ele continuou falando e disse: ponham um turbante limpo sobre a sua cabeça, que o sumo sacerdote usava este turbante. A gente já estudou e a gente conhece lá quando foi feito o tabernáculo, as vestimentas dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Então, eles puseram um turbante limpo na sua cabeça e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué. E vejam agora que palavra maravilhosa que vem para Josué. Agora ele está limpo, com vestimentas limpas, com turbante em sua cabeça, e ele está apto para ouvir o que Deus tem reservado para ele. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares, aqui tem a condição, amados irmãos. As pessoas dizem assim: não, nós somos salvos de qualquer maneira. Para ter a salvação é aceitar a Jesus Cristo. Mas nós temos que depois andar nos seus caminhos. E aqui o anjo do Senhor está dizendo para Josué: se andares nos meus caminhos e se observares os meus preceitos, tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e eu te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Que palavra maravilhosa que foi dado para Josué neste momento. A bênção é para quem obedece, mas para quem desobedece, há o castigo. Nós vimos lá em Deuteronômio, lá no capítulo 28, onde fala sobre todas as bênçãos que viria sobre o povo de Israel se eles obedecessem. Mas também lá está escrito as maldições que viria sobre o povo se eles desobedecessem. Há uma escolha e nós temos o livre arbítrio para escolher: vamos obedecer ou desobedecer? Que possamos escolher a boa parte, né? Para recebermos as bênçãos do Senhor. E agora ele continua: ouve, pois, Josué. A palavra está sendo falada para o sacerdote. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque estes homens
são figuras proféticas do que há de vir. E eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Aqui é uma anunciação da vinda do Messias, o renovo, aquele que viria, que o povo estaria esperando. E sabemos que isto aconteceu na época que Jesus veio a este mundo. Foi o renovo prometido que Josué viu ali. Josué simbolizava o ofício sacerdotal de Jesus. E os seus companheiros, quando diz ali, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, os seus companheiros simbolizavam os seguidores de Cristo. Nós somos esses companheiros, nós somos os seguidores de Cristo. Glória a Deus por isso. E ele continua ainda falando para Josué sobre uma pedra colocada como a pedra principal, que seria Cristo. No versículo 9, nós vamos ler: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Esta pedra estava representando a Cristo, que é a pedra principal, é onde nós estamos fundamentados. Nós não nos apegamos a nada mais, a não ser no fundamento que é Jesus Cristo. E aqui fala que sobre esta pedra única estão 7 olhos. Os 7 olhos significam a sabedoria e o conhecimento de Deus sobre todas as coisas. Não adianta alguém tentar esconder alguma coisa de Deus, fazer pecados ocultos que ninguém vai ver. Pode ninguém ver, nem o pastor, nem a família, ninguém, mas Deus está vendo, porque os seus olhos, eles têm conhecimento de tudo o que acontece. Lá em Apocalipse fala também sobre esses 7 olhos, lá no capítulo 5 e versículo 6, eu coloquei aqui o versículo. Eis que estava no meio do trono, não coloquei o versículo completo, só o principal para nós aqui, depois os irmãos deem uma lida para entenderem bem. Eis que estava no meio do trono um cordeiro como havendo sido morto. E esse cordeiro tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, complementando aquilo que Zacarias tinha visto há tantos e tantos e tantos anos atrás. E ele termina essa visão sobre Josué, ali no versículo 10, quando diz: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Naquele dia, era algo ainda, queridos, muito longe daquilo que ele estava falando. Isto aqui, Josué já estava falando no milênio, quando Cristo irá reinar nesta terra, onde não haverá mais maldição, haverá paz, haverá prosperidade, haverá fartura de tudo, e não haverá esse receio, porque hoje nós estamos vivendo num mundo que a gente não pode ficar parado lá na frente de casa, sentado. Até antigamente ainda faziam isso, hoje não dá mais. As crianças não podem brincar mais na rua. Todo, Todos vivem com medos, medo de assaltos, de bandidos, de roubos, de tantas coisas. Mas Josué recebeu esta palavra que Zacarias, nesta visão, ele viu e disse: naquele dia, cada um de vós convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Olha que
tempo maravilhoso. E não vai ser só para o povo de Israel, meus queridos. Vai ser para nós que cremos no Senhor Jesus. Vai ser para nós que estamos aguardando ansiosamente a volta de Jesus e nós vamos participar com o Senhor nesse milênio. Aqui, Zacarias aqui está falando. A Igreja de Cristo compartilhará com Israel das promessas presentes nessa visão de Zacarias. Aleluia! Coloquei um aleluia ali porque é de se dar muitos e muitos e muitos aleluias pelas grandes coisas, coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós. Então, aquela visão, a quarta visão terminou, e agora Josué vai ter uma outra visão, a quinta visão, que vai agora estar no capítulo 4, ali de Zacarias. Então, Zacarias, eu disse Josué vai ter a visão, perdão, Zacarias que está tendo a visão. E olha, eu achei interessante nesse primeiro versículo, que diz assim, ó, o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me, ele já tinha tido várias visões. Eu creio que ele estava cansado, com sono. E depois dessa última visão sobre Josué, o sacerdote Josué, ele viu aquela visão e adormeceu. Mas o anjo veio de novo, tocou nele, despertou. Aí disse para ele: o que tu vês, Zacarias? Eu já falei isso no outro vídeo e torno a falar. Eu acho coisa mais linda a maneira como é colocada essas visões com perguntas e resposta, uma maneira muito didática de aprendizado. E o anjo pergunta para ele: o que tu vês, Zacarias? O que tu está vendo? E ele olhou e aí ele respondeu para o anjo: eu estou vendo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Essas 7 lâmpadas estão ali simbolizando os 7 Espíritos de Deus. Lá em Apocalipse fala bem sobre isso, também o Apocalipse, quem quiser ver, nós já fizemos os vídeos de todo o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo. Os irmãos podem procurar lá para verem. O candelabro de ouro com as 7 lâmpadas era símbolo do Espírito Santo, símbolo da presença de Deus com o seu povo. Aquele candelabro estava sempre ali. Lá no tabernáculo, a gente viu que as lâmpadas estavam sempre acesas. Ali era a presença de Deus ali no lugar santo. Aí Zacarias não estava entendendo ainda muito bem. Aí ele diz assim: perguntei ao anjo que falava comigo, mas meu senhor, o que é isto? Aí é muito lindo. Então o anjo me disse: mas tu não sabe o que é isto? Aí ele respondeu: não, não sei o que é isto. É maravilhoso, né, irmão? E aí vem a resposta da explicação do que era aquele candelabro. E respondeu-me: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo. Quem era Zorobabel? Zorobabel era o governador ali que tinha vindo com o povo lá do exílio, que estava agora com aqueles que ali estavam, né? E o que ele diz? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada é por força, irmãos, nada é por violência. Tudo que acontece é pelo poder do Espírito Santo de Deus.
o trabalho não dependia da força ou do poder daqueles homens. Não. A força e o poder daquele povo vinha diretamente de Deus. Porque nós vimos como os povos ao redor tentaram de tudo para fazê-los desistir daquela obra. Mas o poder de Deus, a força de Deus estava sobre eles e eles continuaram a obra. Aí, no versículo 7 diz assim: Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma planície, porque ele colocará a pedra de remate no templo, com aclamações, graça, graça a ela. Este grande monte está falando aqui sobre as grandes dificuldades que eles tiveram para fazer a obra do Senhor, para reedificar o que estava caído, para levantar os muros, levantar o templo. E o Senhor disse assim: é um monte, quem olha, é um monte de dificuldades. E isso aqui acontece na nossa vida. Às vezes nós olhamos, meu Deus, parece assim aconteceu alguma coisa que é uma dificuldade intransponível para nós. Mas olha o que o Senhor falou. Esse monte tão grande, eu vou tornar como uma planície. Vai ficar tudo lisinho, não vai ter mais problema nenhum. A promessa do Senhor é linda, é linda. E ele nos defende, ele nos apoia. Coisa maravilhosa é ter nosso Deus ao nosso lado. Então tem agora essa promessa que Zacarias está vendo nessa visão para Zorobabel. Teve aquela promessa para Josué, agora está tendo a promessa para Zorobabel. E diz no versículo 9: As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Zorobabel começou o templo, mas ele vai terminar o templo. Promessa do Senhor. E realmente isso se cumpriu, porque Zorobabel esteve lá e acabou aquele templo. Deus confirma que a obra seria finalizada por Zorobabel, mas a glória seria dada inteiramente ao Senhor, quando disse: e todos clamarão, graça, graça a ela, graça ao Senhor que nos ajudou, graças ao Senhor que nos deu força. Porque ele continua: quem despreza o dia das coisas pequenas, nós somos muito rápidos para julgarmos as coisas. E às vezes achamos que uma coisa é muito pequena, não vai dar em nada. Às vezes achamos que um irmãozinho é muito simples, não vai conseguir nada, mas a gente se engana, irmão, porque não importa se o irmãozinho é simples, mas se ele for usado nas mãos de Deus, ele está entregue inteiramente a sua vida nas mãos de Deus, ele fará obras maiores do que muitos que a gente acha que são grandes, porque Deus, ele não olha como olha o homem, ele olha lá o interior do coração. Então o Senhor aqui diz: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, parece que aquela reconstrução lá do templo estava tão pequeno, tão simples, tão dificultoso. Mas Deus diz assim: não desprezem, não desprezem. Esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, e a obra vai ser terminada. A pedra escolhida é a última a ser assentada, como um ato de encerramento da reconstrução do templo. E no versículo 10, o versículo seguinte, então, está dizendo: esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Ele repete de novo sobre essa visão que ele tem, que ele percorre toda a terra
podemos ser bilhões de pessoas, mas o Senhor conhece um por um. Cada um de nós, cada ato que nós fazemos, cada pensamento que nós temos, o Senhor conhece. Então, lá em Apocalipse 5:6, fala de novo, coloquei de novo esse versículo. Então vi um cordeiro, ele tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esse aqui, João teve essa visão, como, da mesma forma, como Zacarias teve também essa visão sobre os 7 olhos que percorrem toda a terra. E aí ele pergunta, porque tinha coisas ainda que Zacarias não estava entendendo bem direitinho, ele tinha visto aquele castiçal, né? Então perguntei ao anjo: o que são essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Uma boa pergunta, mas ele continua perguntando no versículo seguinte. Perguntei outra vez: e que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado? E agora o anjo vai explicar direitinho, porque o Zacarias, ele tem interesse em aprender. Isso nos ensina uma coisa, queridos. Nós temos que ter interesse de aprender a palavra de Deus. Aquele que se interessa em aprender, o Espírito Santo está ao lado dele, assim como o anjo estava ao lado de Zacarias para explicar. O Espírito Santo, ele está ao nosso lado para explicar aquilo que nós não entendemos. É maravilhoso. Então, o anjo disse: estes são os 2 ungidos. Aqui está sendo representado os 2 ungidos. Quem são os 2 ungidos? É Zorobabel, que é o governador, e Josué, que é o sumo sacerdote. Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Através de Zorobabel, de Josué, Deus traria força e coragem para o seu povo. E nós vimos aqui que Zorobabel, que era o governador ali, mas ele estava representando o rei. Josué era o sumo sacerdote. E Jesus, o que que é? Jesus é rei e sacerdote. E nós iremos estar com ele no seu reinado, e ele estará ao nosso lado, e nós teremos uma paz eterna, porque estaremos para sempre na presença do Senhor Jesus Cristo. Aí parou aquela visão. Eu imagino até que Josué de novo deu uma dormidinha, mas vem logo a 6ª visão, que era o rolo que voava. Tornei a levantar os olhos e vi. E eis um livro em forma de um rolo que voava. Aí o anjo sempre ao lado dele, sempre, durante todas as 8 visões, o anjo esteve ali. Aí disse-me o anjo: o que tu está vendo, Zacarias? O que tu estás vendo? Aí Zacarias respondeu: eu estou vendo um rolo voando, que tem 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. Olha que imenso este rolo. Na Bíblia corrigida, diz que tem 10 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. Na Bíblia atualizada, já vem com a metragem, que eu acho ótimo isso, porque a gente entende, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que é 10 côvados, o que é 5 côvados, mas agora facilitando para nós, né? Então, um rolo imenso, um rolo aberto, para que todos pudessem ver as suas palavras.
Sua grande proporção tinha a finalidade de cobrir toda a terra, e também para que todos pudessem ler, para que pudesse lidar com cada pecado. Ali estava escrito tudo. E o que estava escrito? As maldições e as bênçãos de Deus, novamente. Aquilo que foi dado lá em Deuteronômio. Aqui, ele vê, novamente, Zacarias está vendo. O rolo continha as palavras da lei. Era enorme, 9 metros de comprimento, 4,5 metros de largura. Quanta coisa que estava escrita! Então, o anjo disse para Zacarias: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Quem roubar será expulso, segundo a maldição. Quem mentir, quem jurar falsamente, também será expulso, segundo a mesma maldição. Aqui foi colocado roubar e mentir. Parece que muitas pessoas acham que isso aqui não é assim tão importante, principalmente a mentira, não é? É uma mentirinha santa. Não existe mentira santa, porque o nosso Deus, ele é verdadeiro. E ele diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. E o que sair disto vem de Satanás. E nós, se olharmos lá no Apocalipse, lá no último capítulo, no finalzinho do livro, capítulo 22, lá está escrito algumas pessoas que não entrarão nos céus. Diz assim: os idólatras, os assassinos, os maldizentes, os roubadores. E lá também está assim, ó. E qualquer um que professa a mentira. Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Então, queridos irmãos, vamos cuidar muito aquilo que nós falamos. A nossa palavra tem que ser certa. Aquilo que nós falamos tem que ser a verdade. Não podemos mentir em hipótese alguma, porque tudo está na presença de Deus, e diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Às vezes a gente acha que é coisinha pequena, mas Deus é tão santo, que nada que possa tapar essa santidade vai chegar perto dele. E aí, nessa visão aqui do rolo, termina a sexta visão. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar a sétima e a oitava visão, para terminarmos este primeiro bloco de Zacarias, que é o capítulo 1 até 7, e vamos ver essas 8 visões. E depois nós vamos entrar naquele lado profético, apocalíptico, messiânico, do que Zacarias tem para nos dizer. Queridos irmãos, que Deus abençoe a cada um e que possamos estarmos limpos na presença de Deus, assim como Josué, que foi vestidos com vestes limpas, que nós também possamos estar vestidos com vestes limpas para ouvir ao Senhor a cada dia de nossa vida. Que Deus abençoe a cada um. A paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.